Buenas, estudantes, pesquisadores e entusiastas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do LabMan. Esse programa é um experimento em comunicação por meio de redes sociais para a pesquisa acadêmica do professor Dr. Gustavo Fischer, onde abordamos Media Labs, arqueologia das mídias, audiovisualidades, memória, tecnocultura, entre outras coisas. Então, para você que é estudante ou entusiasta de pesquisas em comunicação, esse programa vai abordar conceitos, autores e formas de pensar as audiovisualidades e o momento tecnológico e cultural em que vivemos a partir de uma visada arqueológica ao passado das mídias. E para você que é pesquisador em comunicação, nós vamos compartilhar aqui o processo de criação e estruturação de um Media Lab, laboratório de memória das mídias online na Unicinos, na Universidade do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, além de abordar os métodos e experimentos da comunicação dessa pesquisa acadêmica por meio de redes sociais, o que, de certo modo, é o que está acontecendo agora, enquanto eu comunico sobre a pesquisa a partir de uma rede social e vocês a consomem por meio de dispositivos e telas em diferentes tempos e espaços, certo? Então, eu sou Rodrigo Westphalen, estudante de jornalismo, bolsista de iniciação científica e perguntador oficial do programa. E eu sou Gustavo Fischer, sou professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, do Grupo de Pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura e do LabMan como professor e pesquisador também. Beleza, então, para esse terceiro programa, a gente vai dar uma aprofundada um pouco, vai dar uma explicada melhor no que é essa ideia que é mencionada desde a primeira introdução, que é a ideia de arqueologia das mídias, certo? Então, nós vimos no último programa que há inúmeras metáforas, né, para descrever os procedimentos adotados nas pesquisas. Tem a geológica, que pensa a partir de camadas, a cartográfica, que organiza pontos de referência e constrói mapas, e então a arqueologia, com os artefatos, escavações, terrenos, sítios, ruínas e por aí vai, várias coisas que a gente já conversou nos outros episódios, né? Vários termos que apareceram nos outros episódios, e que vai ser o tema central então agora. O que nos interessa nesse episódio, como dito na introdução, é essa arqueologia das mídias e pensar como os autores dialogam com esse terreno, esses sítios arqueológicos um tanto incomuns, né? Que é os softwares, web pages, jogos, por que não? E no episódio de hoje, a ideia é irmos do mais simples, né, do tema, até onde ele se aplica e será aplicado nas pesquisas, nas práticas que o LabMan se propõe a realizar. Então, antes de mais nada, a primeira pergunta é: essa arqueologia é uma metáfora, mas não é só uma metáfora, certo? A arqueologia das mídias é um campo de estudo, talvez dê para dizer, uma corrente teórico-metodológica, mas que é meio indisciplinada, até pelo que eu me lembro das nossas outras conversas. O que significa essa indisciplina e como tu descreveria a arqueologia das mídias se precisasse explicar ela para uma criança? Lembrando que a criança provavelmente tem os softwares muito mais naturalizados do que nós, e eu mais do que tu, porque pelo menos tu lembra do mundo antes deles, né? Bom, então vamos lá. A discussão sobre a arqueologia da mídia enquanto um campo de estudos, um modo de olhar para os objetos da mídia, ela tem muita relação com a passagem do tempo e como que isso vai construindo uma relação nossa com os objetos, percebendo eles pertencendo ao mesmo tempo ao passado e ao presente, de alguma forma, né? Seja porque a gente preserva coisas do passado, seja porque no presente a gente tem a alternativa de discutir elementos do presente pensando o quanto que eles carregam de uma memória do passado em termos de características formais, estéticas, técnicas, de linguagem. Então, para uma criança, seria assim, ela, depois de algum tempo, poder olhar os brinquedos que ela usa naquele momento versus aqueles que, de repente, foram parar no fundo do armário, porque já dizem respeito a aquilo que brincava na primeira infância, e, eventualmente, já notar diferenças de como que cada brinquedo produz uma determinada relação com ela, ou ainda, de maneira mais ampliada, na conversação com os pais, descobrir que aquilo que ela hoje brinca de tal forma, talvez dentro de um game, era jogado num jogo de tabuleiro,
com algumas diferenças e com determinadas semelhanças. E dar-se conta, por exemplo, que brincando com o jogo de Lego, por exemplo, que é hoje em dia extremamente vinculado a temas, né? Seja filmes, séries, desenhos, franquias diversas ou outros temas. O Lego da época dos pais dessa criança talvez fosse um Lego um pouco menos vinculado a franquias da cultura pop e mais vinculado a temáticas mais gerais, assim, mas perceber que ainda são os mesmos bloquinhos em termos de estrutura e do que eles fazem, né? Então, esse tipo de relação que a gente tem hoje, principalmente com a perspectiva de dentro daí a gente, né, vai para dentro do cenário digital, onde de alguma maneira o ambiente digital funciona como uma certa alegoria de como a gente lida com os artefatos na vida, ou seja, uma relação bastante, não digo polarizada, mas tensa, ou onde há uma convivência entre o descarte e a preservação, né? E eventualmente entre esses dois a transformação faz com que a gente consiga discutir isso pensando como que no ambiente online, digital, essa relação de brinquedos antigos e novos se estabelece, na medida em que, no caso das mídias, muitas vezes, e também às vezes no caso dos brinquedos, há um certo limite de conseguir retomar de maneira integral aquele brinquedo do passado. Ele, de alguma maneira, talvez porque as pessoas não possuem mais no fundo do armário, ele reaparece remontado numa outra moldura, numa outra contextualização, onde se pode eventualmente convocar algumas imagens daquela época, mas ao mesmo tempo está vivendo aquilo no agora, com todas as diferenças de uma pessoa de uma geração tá brincando com um brinquedo de outra numa infraestrutura atual, enfim. E isso faz com que a gente pense que a ideia da arqueologia da mídia estando no presente, ter um olhar que consiga produzir deslocamentos temporais, mas que tu não te perca no fundo da memória, né? E que tu não te perca num passado que não está num lugar, ele está sempre sendo possível de ser trazido e só pode existir no presente, o que deixa a conversa um pouco problemática. Talvez outro jeito de explicar isso, não para uma geração tão jovem, embora essa também possa acessar, é olhar o filme De Volta para o Futuro, né? Quando ele volta para um passado que, na verdade, não é mais aquele, na medida em que ele ingressou naquele tempo, e aquele é o tempo presente dele. Ele está vivendo, Marty McFly, o presente dele num outro lugar, num certo... Embora, evidentemente, que ainda o filme entenda o tempo como linear, mas ele abre a perspectiva dessa linearidade ser quebrada, de alguma maneira, né? Na medida em que talvez o que está acontecendo naquele novo presente dele, que está no passado cronológico, vai influenciando e vai modificando o que vai acontecer no futuro, que por si só já é alguma coisa bastante interessante da gente pensar em termos da importância da gente não deixar essa memória das mídias simplesmente se perder, né? Mas questionar um pouco as suas dinâmicas de lembrança e esquecimento. Perfeito. E uma coisa que me veio à mente agora, enquanto tu falavas, era sobre os brinquedos, né? Eu acho que é impossível ouvir esse trecho sem começar a pensar nas próprias relações entre os novos e velhos brinquedos, assim, Uhum. e pensar, por exemplo, quando eu era pequeno, teve o boom, assim, das Beyblades, né? Que era, Sim, sim, sim. né? E daí, que era basicamente um peão, só que todo de Uhum. plástico, né? E Uhum. com, assim, sei lá, umas partes, né? Todas com os designs baseados Metalizadas e tal. metalizadas, e uns Uhum. negocinhos, e que elas competiam entre si, então. Uhum. E pensar que
pedir aquilo pro comentar sobre que eu queria uma Blade ou qualquer coisa assim com meus pais, era ver eles rirem do fato de que ele era, tipo, sei lá, usando agora termos bem atuais, era o peão gourmetizado, né? Uhum. Mas era Isso. basicamente a mesma sistemática da Uhum. brincadeira. Aham. E, e como essas coisas, muitas se mantêm diferente, né? Se é mais ou menos essa a coisa de o, permanecem, mas É, não são as mesmas, né? isso, isso. As coisas vão diferenciando de si mesmas, né? E ao mesmo tempo preservando algo que dura ali nelas, né? Como a gente já tinha falado em outros momentos, né? Esses objetos, a ideia de que os objetos de mídia são corpos e portanto, tem tem a sua memória é bem importante, porque a gente daí vai dentro da perspectiva arqueológica valorizando esse meio ou essas mídias, esses formatos, como tendo sua história ou tendo histórias relacionadas a elas, né? E portanto, de certa maneira, a pesquisa as pesquisas de cunho na dimensão da arqueologia da mídia tem essa intenção de valorizar e expandir aquela percepção talvez muito superficial e apenas que coloca o aparecimento de um produto midiático, de um meio, de um suporte, numa determinada faixa do tempo cronológico, como tendo ali aquele momento que dura um certo tempo porque obsolesce e pronto, né? Mas não de pensar toda uma afiliação que é possível fazer entre todas essas relações, né? Então, nesse sentido, talvez eu pudesse dizer o seguinte, arqueologia da mídia, ou arqueologias da mídia, no sentido de que há várias entradas para esse olhar, eu não entendo como uma metáfora. Mas dentro disso, o termo arqueologia, ele sim carrega uma série de palavras-chave ao redor dele, cujo uso é um tanto metafórico se toma a ideia da arqueologia, entre aspas, tradicional, como referência. Agora, se eu quiser dizer que a arqueologia da mídia tem um modo próprio, eu não sei exatamente se é um modo metafórico ou é mesmo a própria forma, uma das possibilidades de se atualizar uma atitude arqueológica quando olhando para materiais midiáticos, né? Talvez pudesse ser um pouco por aí, assim, uma ideia para a gente pensar a respeito, né? Até porque eu acho que faz parte do processo da pesquisa e da ciência como um todo, a gente também ir construindo outras possibilidades de significado para os termos, como escavação, cartografia, camadas, né, tudo mais, evidentemente, precisando, né, explicar isso devidamente, tendo em vista que esses termos têm seus sentidos de dicionário como verbetes, né? Perfeito. E quais autores para ti, assim, Uhum, mais tu te identifica com o viés de abordagem ou com o que eles fazem e uhum. como é que tu chegou até eles? Tá. Para mim, assim, é bem importante, eu acho que isso para qualquer contexto, assim, embora evidentemente a gente está aqui por conta de que a discussão sobre a arqueologia da mídia ela é fundamental para o LabMem, para a pesquisa e tal, eu não defendo que é preciso somente aceitar autores ou conceitos que explicitamente carimbam essa carteirinha, tá? Eu acho que é muito mais o modo como eu gosto de ver algumas abordagens feitas sobre os meios, as mídias e a tecnocultura. Então, assim, por exemplo, traz desde as perspectivas mais de autores, vamos dizer assim, mais matriciais sobre isso, que seria o Walter Benjamin, por ter uma característica de pensar nos artefatos da cidade, pensar nos meios articulados com o contexto social, e nesse sentido ser uma espécie de, e ele mesmo fala essa expressão de escavação e recordação,
e da ideia de pensar nos fragmentos como potentes para que a gente possa retomar algumas coisas que ficaram eventualmente minoritárias, fazendo justiça a elas, reutilizando, remontando. Então, o trabalho que o Walter Benjamin faz sobre memória e história, ele é importantíssimo no sentido de provocar, talvez, o que muitos autores não mais contemporâneos vão considerar como esse olhar que problematiza o tempo no espaço. E então, eu vou misturando um pouco as tuas duas perguntas. Lá na graduação, a minha preocupação foi fazer um trabalho de conclusão na época sobre a relação entre novas tecnologias e publicidade, que era o meu curso. E nesse movimento apareceu o interesse pelas questões técnicas, tecnológicas, como influenciadoras, digamos assim, do que poderia acontecer. Era um trabalho quase mais especulativo do que concreto. E lá no mestrado apareceu outra dimensão da minha preocupação, que era a questão da memória, que aparecia na construção das identidades dos sujeitos que faziam diários na internet. E isso me fez perceber como que essas estratégias de colecionar e organizar e mostrar o tempo, no caso o tempo particular, vamos dizer assim, eram bastante interessantes e eram muito midiáticas na medida em que esses autores de diários construíam logomarcas, faziam algumas iniciativas imagéticas ou de outras ordens, assim, realmente tornando esses diários online um construto midiático de identidade, né? E disso derivou para o doutorado, porque eu percebia que esses autores de diários usavam muitas coisas das mídias tradicionais, digamos assim, para ajudar a construir essa identidade. E de alguma maneira isso foi me levando para pensar muito a questão do vídeo e como é que esse vídeo estava num ambiente da web sendo trabalhado de uma maneira pelo YouTube, de outra maneira pelo Globo Media Center, que depois virou Globo Vídeos. Então, o caráter midiático da web me interessou a partir da presença do vídeo. E isso me fez ir atrás de tentar reconstruir uma trajetória do YouTube e uma trajetória do Globo Vídeos, me fazendo entrar no Internet Archive para recuperar as interfaces e as telas sobre isso, e me fazendo também fazer movimentos de buscar outros documentos, vídeos de palestra dos fundadores do YouTube, notícias da página da universidade onde eles estudaram, avisando, olha, nossos ex-alunos acabaram de criar uma plataforma com investimento do PayPal, ou então encontrar depoimentos de programadores da Globo Vídeos falando das transformações para a linguagem Flash em determinado momento. Enfim, então essas outras escavações complementares em relação àquela escavação mais centralizada nas interfaces e fazendo, enfim, movimentos de dissecação, que daí vem a influência do trabalho dentro da Unicinos, junto com a professora Susana Kilp, principalmente na época, nessa perspectiva da gente pensar, vamos dizer assim, as questões das materialidades dos meios, né, e principalmente a dimensão das audiovisualidades, na perspectiva de, então, pensar essas qualidades audiovisuais que comparecem em diferentes espaços da rede ou de outros meios. Então, portanto, uma preocupação muito com a questão da imagem. Então, vamos dizer assim, essas coisas foram se aproximando, uma preocupação mais com as questões técnicas, tecnológicas lá de trás, a questão da memória, por outro lado, como é que isso é construído imageticamente nesse espaço, e para ir atrás disso, e ao mesmo tempo pensar sobre isso, essa questão da arqueologia foi aparecendo, ainda que na tese muito mais tênue, enquanto expressão de arqueologia da mídia. Eu não usei essa expressão, porque eu realmente não a conhecia desse modo. Usei só uma ideia de agir arqueológico, né? Na época. Eu acho que eu cito um trabalho da professora Adriana Amaral, acho que no doutorado dela, onde ela faz uma arqueologia do cyberpunk, enquanto gênero literário, mas que se expande para outras expressões artísticas, como cinema, música, né? E aí isso dá um salto no tempo, quando então eu faço uma passagem
pelo programa de design e depois volto para comunicação. E aí eu tô lendo um artigo do Eric Felinto que questiona um pouco esse termo de cibercultura, quanto que ele eventualmente tem, ele é, digamos assim, situado num determinado momento e que não dá conta de uma relação maior entre os meios e a cultura. E aí eu estou assistindo um evento que ele está organizando, chamado A Vida Secreta dos Objetos. E aí, na fala dele, ele menciona um tipo de estrutura que existiu há uns séculos atrás, chamado Gabinete de Curiosidades, onde era um lugar onde eram colecionados objetos das mais diversas ordens. E isso, de alguma maneira, na fala dele, eu acho que ele falou a expressão arqueologia da mídia. E eu lembro de estar na minha sala, no gabinete que tu conhece ali, e começar a buscar essa expressão e comecei a ver, não, mas espera aí, tem um livro aqui, o What is Media Archaeology, desse cara, Jussi Parikka, ou Parikka, enfim, tem essa outra coletânea que ele organizou junto com outro autor chamado Erkki Huhtamo. Espera aí, tem esse outro autor aqui que não fala arqueologia da mídia, mas está discutindo a questão da efemeridade do ambiente online, que é o Wendy Chun. Tem esse outro cara aqui, que é o Zielinski, que daí eu me dei conta, mas esse cara aqui, Zielinski, que escreveu Arqueologia da Mídia no Tempo Profundo, que é um livro traduzido para o português já há bastante tempo. E eu pensei, mas esse cara eu já li e não me dei conta dessa expressão. Eu li para uma cadeira que eu fiz um doutorado com a Suzana e depois a gente até usou com os alunos, mas essas coisas foram reacendendo naquele momento. E aí eu comecei a ir atrás disso. E aí escrevi um primeiro artigo para um livro chamado Tecnologia para Quê? Uma coletânea, onde meio que eu faço a transição entre, olha o que eu fiz na tese, e o que eu estava atrás era essa expressão aqui, arqueologia da mídia, porque eu estava trabalhando com escavações e não estava me dando conta que eu estava pensando sobre isso. Aí, esses autores que eu mencionei agora, eu meio que os coloquei nesse artigo, além do Wolfgang Ernst também, que fala sobre a questão da memória e do arquivo no digital, e comecei a me dar conta que era isso que eu estava buscando, e tinha um lugar de fala com esses e tantos outros autores, né? Daí é o que a gente até discutiu, né, na outra live, que também vai me perguntar, junto com o Márcio Teles, de que há muitos autores que não reivindicam o termo, mas o praticam, como é o caso do Lev Manovich, em Language and New Media, quando ele faz toda uma série de aproximações entre objetos chamados pré-cinemas, ou que tem uma relação forte com o que vinha acontecendo com os softwares de autoração, ou então com DVDs, games, websites, de incorporarem formas pré-cinematográficas dentro de si mesmos. Assim, né? Então, ou então de perceber o caráter banco de dados no cinema da década de 20 do Vertov. Então, a própria Wendy Chun também não usa o termo arqueologia da mídia de maneira explícita, mas esses autores que abrem o digital e não tratam de forma inaugural, mas o problematizam enquanto uma situação onde a técnica e a cultura se articulam, eu os vejo próximos dessa relação que me interessa, assim, né? E isso abre perspectiva, enfim, para um conjunto aí de outros autores que vão problematizando essa ideia do meio e da mídia. Já tem o McLuhan, né, que é também um dos já de décadas passadas, né, e que já colocava em discussão essa questão do meio como algo que configura um determinado comportamento, constrói com o sujeito uma determinada relação. E aí, de novo, volto para as questões que a gente vem falando. Então, para pensar isso em relação à memória, o Bergson, né, como alguém importante no sentido de pensar essa relação do presente, do passado que dura no presente, se atualizando, e disso ir criativamente impulsionando o futuro, né? Isso acaba, então, vamos dizer assim, completando um quadro sempre inacabado, e a ideia de indisciplina é importante, porque essa é uma expressão que o Jussi Parikka usa num desses textos introdutórios desse livro What is Media Archaeology, e a ideia de indisciplina não é no sentido de ser alguma coisa bagunçada, é o in, onde o i e o n estão entre parênteses, né?
Então, é uma disciplina que não se cobra ficar em torno de um modo de proceder. Então, talvez aí a gente já está avançando para a própria discussão do que o LabBEM quer fazer, que é tentar não só usar as ideias em torno da arqueologia da mídia como uma questão conceitual e mesmo metodológica, da questão de escavar vídeos e coleções, mas também a arqueologia da mídia enquanto uma atitude com os objetos de mexer com eles. Uma mexida que vai além da mexida que fica, vamos dizer assim, entre aspas, parada na publicação científica, mas igualmente testando coisas que aproximem temporalidades distintas, né? O que é muito feito em projetos de arte mídia, mais laboratoriais, que especulam mais com os objetos e que de alguma maneira produzem, entre aspas, curtos circuitos, ou a ideia do circuit bending, né? A dobra do circuito, sei lá como traduzir isso, que faz com que tu torne o Game Boy um objeto musical, ou enfim, N outras possibilidades aí que a gente usa assim, e que eu costumo apresentar muito para os alunos. Talvez seja uma coisa interessante a gente pensar para frente, assim. Eu tenho algumas coleções de links, de exemplos desses projetos onde a ideia da gambiarra, ou esses dias eu precisei olhar a tradução disso, né? Em inglês seria workaround, né? Dar uma volta, né? Que não é uma tradução tão boa quanto a palavra gambiarra, né? Mas que faz parte hoje de muitas das produções que a gente pode considerar pertencentes a esse campo, então, entre aspas, indisciplinado, ou nômade, ou que vai peregrinando por diferentes movimentos da arqueologia da mídia. Certo. E quando tu fizeste os diários online que tu acompanha lá e que tu pesquisou, eles eram em texto de blog ou eles eram em vídeo já? Eles não eram em vídeo, o audiovisual era utilizado de uma maneira minoritária, GIFs Sim. animados, Não tinham os ou vlogs mesmo... assim? Não, o que caracterizava aquele momento era os caras, como se dizia antigamente, fazer na mão, né? Os caras faziam HTML no braço, né? Usando eventualmente um outro programa, mas isso fazia parte da construção identitária desses caras. Então, um certo trabalho de artesania nessas páginas, então que permitia com que a gente visse uma certa... Havia coisas que a gente podia reunir em termos de categorias, né? Todos eles tinham uma sessão de autoapresentação, mas a gente também via algumas diferenças. No caso, naquele momento, a preocupação da identidade para mim era importante, então uma certa negociação com o ambiente online, pessoas então que descontinuavam e depois retomavam o diário, demonstrando que alguns gaps no tempo diziam respeito a coisas que não queria visibilizar, ou então o contrário, né? Uma vontade de estar ali sendo lido e percebido como forma de se estruturar emocionalmente e tudo mais. Então, isso era uma característica muito forte. Então, do ponto de vista técnico, o que foi possível perceber mais para o final da pesquisa é que com a chegada das primeiras plataformas de publicação mais automática do formato diário, que é então as plataformas de blog como Weblogger, outros bloggers e tal que apareceram, alguns deles entendiam que aquilo era um lugar para experimentar, então eles ou era um lugar menos formal. Então eu lembro de um deles que, por exemplo, usava paralelamente Live Journal ou outras para colocar piadas, quizzes, memes, mas ali ele não falava das suas reflexões de fundo sobre a sua vida e tudo mais. Ah, sim. E é bem interessante, né, que depois, com a chegada, então, do YouTube, por exemplo, e a até eu acho que por uma questão, né, de viabilidade técnica de ter a internet com uma velocidade melhor, coisas assim, né, ter a banda larga, depois fibra ótica, coisas do tipo, vai possibilitar com que o vídeo seja mais acessível também, né, e daí vão ter
a galera que produz os seus diários, as suas vidas Uhum. audiovisualizadas, tipo, de forma quase cinematográfica, às vezes, né? Então tem umas coisas bem interessantes também. Agora eu fiquei pensando sobre Sim, os aí vlogs mesmo. é, aí é uma discussão interessante, porque dentro das discussões sobre as pesquisas que usam uma abordagem que procuram discutir as materialidades ou ainda convocar essa dimensão da arqueologia da mídia, há uma certa acusação de determinismo tecnológico, de que ao dizer como são os meios do ponto de vista formal, ou sua trajetória e tal, e aí vem assim as variadas entradas nisso, como o do Kittler, que é um cara que então vai propagar uma ideia mais do meio como determinando o comportamento, não comportamento, mas como a gente é, né, de certa forma, uma ideia mais forte, assim, mais radical de alguma forma. É interessante notar como que com a chegada de outras possibilidades de expressão, alguns discursos se afirmam naquela expressão, né? Então, os movimentos vloggers não era feito desta forma na época que eu fiz a minha dissertação. No entanto, arqueologicamente, seja interessante talvez identificar o fato de que isso ali entre 99 e 2000, tu tá repleto de câmeras VHS e as pessoas filmando, né, dentro de casa, gravando os aniversários ou outras coisas, eventos banais, constituindo, né, uma trajetória, uma narrativa incerta, guardada em gavetas ou eventualmente exposta nas próprias festas, ou que depois vai parar como imagem de arquivo dentro do próprio YouTube, né? Então, assim como a ideia do diário, ela remonta à ideia dos primeiros armazéns que tinham que registrar as compras dos fregueses e, portanto, fazer um registro, né, diário num certo almanaque, calendário ali, e isso começam a haver anotações de cunho mais pessoal, e aí vai dando a ideia do diário com cadeado, que ficava lá na gaveta, confessional. Isso também a gente pode pensar em relação a outras formas expressivas, e a ideia arqueológica também é um pouco essa, assim, de não descartar o fato de que não é simplesmente com a chegada da possibilidade de uma gravação em vídeo mais fácil, isso certamente constrói pessoas que por conta disso entram, mas essa audiovisualização de si, de alguma maneira, ela tem várias pistas em outros momentos, seja o registro fotográfico, audiovisual, de outra ordem, né? Não se Talvez pensa a gente possa numa... até pensar, Uhum, sim. só para concluir, que a memória da audiovisualização de si seja até algo que vem coletivamente sendo construído na sociedade, na medida em que nós nos enxergamos enquanto humanidade no cinema, na televisão, ainda que não de forma transparente, evidentemente, né? Sim, e as expressões dos anseios, inclusive os mais tabus e obscuros, escoam daí nessas produções também do cinema e também dizem muito sobre a humanidade, né? Eu estava pensando Claro. aqui. E agora sobre essa história do diário, e sobre a questão daquela coisa do artesão nas Uhum. páginas, né? De como as pessoas tinham que produzir estrutura para produzir o seu diário, né? Aham. Eu fiquei pensando Isso. que daí seria em analogia, assim, uma pessoa que não só escreve o diário num caderno, mas também faz o caderno, né? Seria mais ou menos isso, É, faz aquele caderninho manual, assim, é. todo Ou personalizado. pelo menos customiza o caderno, né? Teria que então É, tentar eleger, né? Porque a pessoa parte de um software que não foi ela que fez, que é o bloco de notas ou um espaço de servidor onde ela publicava, podia ser o GeoCities ou outro. Então algumas coisas estavam pré-formatadas, né? Então sei lá, vou colocar uma outra capa na capa que veio do caderno. E por isso que essas aproximações, elas têm um certo limite, né? E à medida que a gente encontra o limite, a gente vai descobrindo o que é específico daquela produção, né? Então, isso torna interessante a pesquisa e não torna a pesquisa de arqueologia da mídia uma ideia de eu dizer assim,
Onde é que vocês vão aí com essas novidades? Não é nada disso. Tudo já foi feito antes. Não é exatamente isso, né? É muito mais pensar enquanto que as produções carregam uma relação de continuidade e ruptura sistematicamente, de forma, eu diria assim, permanente. E agora eu também estava pensando, só para finalizar essa parte, de que essa produção de uma narrativa que mistura si com uma ficção, né, da mídia, assim, tudo mais, daria para Uhum. datar dos próprios escritores mais antigos mais antigo do que qualquer foto, digamos, ou Uhum. vídeo, dos escritores que iam produzir textos que eram baseados em situações da própria vida, mas daí criavam Uhum. a partir disso alguma outra coisa, né? Então também é uma forma Sim. de pensar Ah, isso. claro, a relação com a arte ou da criação de personagens que de alguma maneira, né, carregam alguma característica do autor, ou mesmo mais radicalmente o cara escrever com pseudônimo, como tem, né, vários casos na história da literatura, e esses caras dos diários, eles também, muitas vezes, eles davam um nome para o diário, ou mesmo tinham um nickname, alguma coisa assim, embora o que deu para ver assim é que eles não tinham receio de assumir aquilo como sendo seu e não, né, ou pelo menos sendo uma faceta de si, né? Tanto é que a grande maioria, eu fiz breves entrevistas com os caras e eles não titubearam em responder e elaborar sobre esse espaço deles, né? Então, essa semana, agora, voltando, tu já mencionou um pouco, né? Já deu spoiler, mas Uhum. essa semana tu participou de um Aham. bate-papo remoto, né? Do ciclo, que abriu o ciclo de debates Arqueologia das Mídias 101 com o Márcio Teles, né? Aham. Da Escola de Comunicação. E o link disso, para Sim. quem quiser, vai estar na descrição. Uhum. E o que tu acha que essa experiência remota, né? De transmissão ao vivo ali, traz, ou essas experiências de discussão ao vivo de coisas acadêmicas e traz para traz para a arqueologia das mídias, o que isso possibilita num futuro, talvez, para o próprio campo, enquanto uma produção que está sendo feita sobre ele, sabe? E o que mais te chamou a Ah, atenção na conversa depois com ele, se quiser trazer um pouco mais do que foi feito, de conteúdo? tá. Bom, a conversa em si eu acho que foi importante, produtiva, no sentido de começar a tentar especular um espaço para falar um pouco dessa expressão, arqueologia das mídias, e tentar, daqui a pouco, ajudar a gente a mapear um pouco todo mundo que está se interessando por isso. E quanto mais a gente fala sobre alguma coisa, mais a gente aprende, principalmente porque está falando e está escutando, né? Tá colocando esse processo em diálogo, então acho que isso é bem rico. E até estava me lembrando aqui que a gente até pode colocar junto aí no conteúdo o link para a bibliografia que a gente produziu ali, simplesmente foi um gesto ali do Márcio, de organizar isso, né, com vários autores que, vamos dizer assim, compõem esse olhar por suas diferentes variações e especificidades, né, e está bem construído, tem uma fotinho, tal, os principais livros e outras bibliografias sugeridas. Então isso atualiza também um pouco, acrescenta ao que a gente está falando aqui. Do ponto de vista, talvez, de arqueologizar isso em algum tempo, seja olhar para trás e perceber por que tanta gente, ou um grupo de docentes, pesquisadores, estudantes, realizadores, falava tanto sobre isso nessa época. Né? O que tratar de arqueologia da mídia em 2020 ou na década de 2010 e tal, por que isso resolveu aparecer ali, né? Uma das hipóteses, eu acho que é uma boa hipótese, é o que um desses autores que a gente falou na live, o Thomas Elsaesser, que até esteve na Unicinos há 2 anos atrás, ele é recentemente falecido, que trabalha com a ideia da arqueologia do cinema, né? Ele vai dar pista de que estudos de arqueologia da mídia são um certo sintoma
desse momento de comunicação digital, dessa tecnocultura contemporânea, à medida em que a internet funciona como, ou não necessariamente de forma perfeita, mas ela se apresenta com essa potência acervadora e preservacionista, e que permite a realização de buscas escavatórias, parece que ela provoca a ideia de que temos todos os tempos inscritos num só. Então, eu acho que esse é um dos lados sobre isso. E o outro que eu já mencionei, então, eu acho que é o fato de a gente conseguir colocar isso em diálogo para fora, para justamente ir evoluindo e aprendendo com essa dimensão, e também ajudando a especificar o que para cada um interessa nisso, né? Embora, como alguém que goste de falar sobre o tema, eu também gosto de olhar ele sobre essas diversas dimensões. No caso do LabMem, do TCAV, enfim, a gente realiza algumas escolhas para trabalhar de forma mais concreta, né? Esqueci de habilitar meu microfone. Uhum. Ahn, e então como é que o TCAV, né, se apropriou em algum momento da arqueologia das mídias? Tu não é o único que lá dentro, de algum modo, dialoga Uhum. com esse campo, né? Então, Uhum. não sei se tu quer trazer um histórico, um pouquinho de histórico, assim, ou já entrar assim de forma mais prática em como é que isso está se apresentando lá dentro, no presente. Bom, na medida em que bom, como eu falei, assim, o livro do Zielinski, traduzido para o português, sobre arqueologia da mídia, em busca do tempo remoto, das técnicas do ver e do ouvir, né, que foi traduzido para o português, um capítulo, acho que de introdução dele era usado pela Suzana, quando eu, talvez até, eu não consegui recuperar isso concretamente, mas talvez ainda quando eu era estudante de doutorado, né? Então, a Suzana já trazia essa preocupação de, até porque ela tem uma formação em história também, de olhar para os fenômenos midiáticos e especialmente para o audiovisual, percebendo eles como possibilidades da gente problematizar a ideia da memória das mídias, né? E com isso eu acho que a partir de 2012 em diante, assumindo um pouco essa expressão, até pelo fato dela começar a aparecer bibliograficamente, fez com que então diversos trabalhos de mestrandos e doutorandos começassem a vir a convocar essa perspectiva, principalmente do ponto de vista metodológico, de produzir escavações e de pensar na ideia de camadas temporais como possibilidades da gente, que poderiam ser memoriais até, para a gente pensar determinado objeto. Então, alguns trabalhos que eu orientei foram nesse sentido, alguns trabalhos que outros colegas como a Sônia, a Suzana e o próprio Thiago muitas vezes também acabam incorporando algum aspecto dessa discussão, e a gente acabou então colocando dentro do programa da disciplina de metodologia ou da nossa linha chamada pesquisa de audiovisual essa perspectiva da discussão sobre as escavações, sobre as arqueologias, né? Então, evidentemente que na medida que isso vai aparecendo, vai começando a entrar num certo circuito de interesse para utilizar. Então, a gente já teve trabalhos sobre o Pinterest usando essa perspectiva, sobre o Artsy, que é um site de exibição de obras de arte. Tem o trabalho do site da Memória da Propaganda, tem o trabalho sobre o Instagram e a efemeridade da imagem, o trabalho do João Bittencourt, agora eu mencionei outros anteriores, não citei os nomes, mas o trabalho foi desde o trabalho da Bárbara sobre o Instagram, da Laura sobre o Artsy, da Roberta sobre o site de memória da propaganda.
o trabalho da Lorena, então, sobre o Instagram e a efemeridade da imagem, e o trabalho do João Bittencourt usando o Cultural Analytics do Manovich para fazer as escavações em imagens de jogos. São alguns dos trabalhos que eu me recordo, assim, e o da Camila, né, e da Camila e da Madeleine, mais recentemente, as dissertações explorando os games do ponto de vista arqueológico e a ideia da incrustação, da incrustabilidade, e o trabalho da Madeleine em relação a o projeto Eu Sou Amazônia do Google Earth, também pensando na perspectiva das camadas que ali comparecem, né? Então, a gente vem tentando fazer, né, várias abordagens ou entradas, e principalmente entradas que explorem materialmente, metodologicamente, laboratorialmente esse trabalho com os objetos, né, para fazer com que isso seja uma relação recíproca entre fuçar com as materialidades e extrair questões da ordem de problematizar essas aproximações passado-presente. E daí isso também vai se expressar na prática, né, do LabMan, que está se iniciando, né? Então, o que tu acha que do LabMan, do fuçar, né, que se pretende no LabMan, pode ser, o que hoje tu sente que tem um maior potencial, digamos assim, ou tem uma maior, te interessa mais enquanto um potencial da experimentação que tu tem em mente para o LabMan? O que tu vê como a coisa que mais está te chamando a atenção nisso? Para mim, eu acho que o desafio é como iniciar um processo de busca desses materiais que estão espalhados em coleções públicas e privadas, seja num HD externo que está numa gaveta de uma agência de publicidade, até aquilo que tu já começou a encontrar dentro da própria rede, em termos de fragmentos de canais extintos de televisão regional aqui do Rio Grande do Sul espalhados, conseguir manter uma discussão a respeito do que esses materiais representam como memória das mídias do jeito que estão, mas também quais vão ser os construtos que nós vamos construir, desculpa a redundância, mas enfim, quais as interfaces e produtos online que a gente vai desenvolver para recolocar esses fragmentos para trabalhar em outra lógica, né? Que referências a gente vai encontrar para pensar isso, e que estratégias a gente vai encontrar para projetar isso. E aí, nesse caso, não vai nos bastar metodologicamente a arqueologia das mídias, talvez, né? Talvez a gente tenha que buscar outros complementos aí de processos de projeto para desenvolver. Então, talvez uma palavra que seja uma ligação entre o projetual e o caráter mais circuit bending da arqueologia da mídia seja a ideia do protótipo, né? Então, que é um trabalho, um tipo de formato que a gente pode ver nos trabalhos que a Suzana veio desenvolvendo ao longo do tempo nas pesquisas dela, onde muitas vezes a ideia os conceitos e a pesquisa se desdobrava de um lado em textos, artigos, capítulos, mas também em protótipos, né? Ou seja, e eram muitas vezes articulados com disciplinas da graduação onde a gente conseguia fazer isso acontecer, né? Então acho que o desafio está um pouco por aí, assim, não perder a densidade da pesquisa científica, da sua relevância, dos conceitos, mas também operacionalizar isso e talvez aos poucos se transformar num espaço que pudesse então receber alunos com seus próprios projetos que tivessem essa dimensão articuladora entre explorar um tema e prototipá-lo, né? E para encerrar, eu acho o programa, já estamos com um tempo bom. Aham. Uma última pergunta, que é a seguinte. A arqueologia da mídia, ou as arqueologias da mídia, né? Aham. Até pela conversa
que tu teve, que eu assisti com o Márcio, né? Márcio. Márcio? Márcio Teles, isso. Uhum. Vocês mencionaram ou deu a entender que existe uma disputa ali de lógicas na percepção do tempo ou da história, enquanto existe um discurso linear ou de progresso contínuo de um lado, e a arqueologia, de certo modo, vem a combater esse modelo ou pelo menos levantar uma reflexão mais aprofundada sobre esse modelo, esse modo de ver a mídia, né, de certa forma, ou a própria história da mídia, ou a própria Uhum. história da humanidade, de certa forma, enquanto um progresso Uhum. tecnológico de inovação Uhum. contínua, qualquer coisa assim. Uhum. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso primeiro e depois, talvez, se puder, opinar ou dizer qual é o perigo, na tua visão, de manter-se uma perspectiva linear inquestionada. Uhum. Tá. Essa ideia, ela não é, enfim, exclusiva da dimensão de pesquisa da arqueologia da mídia. A própria história, né, também reivindica isso, os estudos mais contemporâneos, assim, de não pensar a história como uma mera sucessão de fatos, onde alguns fatos são mais significativos do que outros, assim, Queda da Bastilha, independência do Brasil, como pontos onde as coisas simplesmente acontecem de uma hora para outra e não pensar que isso é vários outros microfatos, entre aspas, constituem isso. Então, esses entreatos são importantíssimos para a gente entender o que eventualmente é o nosso olhar educado, muitas vezes, pela escola ou pela própria maneira como a própria história é contada pelas mídias, né? Como sendo um lugar, sendo um tipo de forma de compreensão das coisas de uma maneira onde o progresso significa menos perfeição para mais perfeição, menos interação para mais interação, e onde outras questões ficam meio opacas, né, nisso. E os meios não são transparentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante não é combater a história linear, mas é considerar que ela é um formato da gente perceber o tempo e, enfim, os acontecimentos, mas que ele deve ser trabalhado, até porque a gente precisa do tempo linear para a nossa vida cotidiana, né? Não posso me negar simplesmente de repetir um dia depois do outro, mas eu posso, né, pensar a minha vida como também sendo um acontecimento que se transforma na medida em que, muitas vezes, e é por isso que às vezes é o sonho que ajuda isso, a convocar lembranças de outros lugares do tempo e do espaço. Mas então, o perigo disso é a gente tomar essa ideia do progresso que substitui uma coisa pela outra para descartar, muitas vezes, histórias importantes, fatos, momentos, mídias, que poderiam trazer pistas importantes para a gente entender o tempo atual, para a gente projetar coisas novas e para a gente também reconhecer, né, a ideia de que estamos sustentados por trajetórias diversas que constituíram as situações que nós estamos hoje aqui, né? Então, como por exemplo, não reconhecer que os enquadramentos das lives hoje têm uma relação muito maluca com o fato de que a televisão nos ensina a enxergar as cabeças cortadas há mais de 50 anos nos telejornais, né? Então, essa ideia que a televisão, segundo Alino Machado, ratifica isso, embora a gente possa pensar que isso possa estar em alguns momentos do cinema, mas olhar para a câmera, né, que é uma distinção bastante grande daquele cinema tradicional, é uma proposta altamente televisiva, né? E que agora, às vezes, ganha áreas de ser uma relação cibercultural da ordem dos objetos e das mídias digitais. Então,
Evidentemente que existem questões específicas das mídias digitais nesse olhar para a câmera e que devem ser articuladas com essa trajetória histórica aí de olhar para a câmera que vem da televisão, de alguns cinemas, da fotografia e tudo mais. Só para dar um exemplo, né, de como o risco da gente simplesmente tratar uma coisa substituindo a outra e talvez, do ponto de vista mais freudiano, o nosso interesse de manter o passado vivo, embora diferente, seja no fundo uma grande ilusão nossa de tentar não nos tornarmos obsoletos e não termos que encarar a nossa própria finitude, né? Então, mantendo o passado em uso, talvez a gente esteja querendo se manter também. Perfeito. Acho que é um ótimo encerramento. Então, é isso por hoje. Não sei se tem mais alguma coisa que queira comentar sobre o tema? Ou Não, podemos apenas dar... também dizer porque a gente vai acabar voltando para esse tema de alguma forma em outras discussões e os próprios textos que a gente tem produzido com os trechos aí dos diálogos também têm sido importantes e talvez a gente esteja abrindo a possibilidade de conversar com os alunos de mestrado e doutorado que fizeram ou fazem pesquisas sobre isso, que de alguma maneira vão nos ajudar aí no laboratório também. Perfeito. Então, vamos dar por encerrado o terceiro episódio do programa do LabMan. Muito obrigado por mais essa conversa. Espero que tenha sido tão divertido para ti quanto foi para mim. Foi ótimo. E, ok, então. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Até.